Durante 5 anos, eu trabalhei horas extras todos os dias para construir a nossa empresa. Bem na hora em que essa empresa finalmente deu certo, meu marido me traiu, tomou tudo para ele e me expulsou de casa. Mas ele não fazia ideia de uma coisa. Meu pai, antes de morrer, já tinha enxergado a esperteza dele. Antes de partir, ele não me deixou uma simples poupança. Ele me deixou uma arma escondida. Antes da história começar, escreve aí nos comentários de que cidade você está assistindo a este vídeo. Não esquece de curtir e se inscrever no canal para que ele continue crescendo e possa trazer histórias ainda mais emocionantes. O relógio na parede do escritório da Nova Aurora Indústria marcava 11 horas da noite. Só a mesa de Marina ainda estava acesa, cercada de pilhas de relatórios e pelo cheiro de café instantâneo já frio na xícara. Usando o mesmo hijab prático que sempre colocava quando precisava virar à noite, ela massageava as têmporas que pulsavam de cansaço. 5 anos. Havia 5 anos que ela e o marido, Rafael, construíam aquela empresa do zero. De uma garagem apertada emprestada por um parente, a Nova Aurora agora ocupava 3 andares de um prédio comercial moderno em uma área nobre da cidade. Marina sorriu de leve ao lembrar da luta que tinham enfrentado juntos. O casamento deles começou com muito amor e com um sonho enorme em comum. Rafael era um homem carismático, cheio de visão. Era ele quem falava bem, quem sabia fazer contatos e convencer investidores. Já Marina era o alicerce. Era ela quem garantia que aquele grande sonho tivesse pés firmes para se sustentar. Nos 2 primeiros anos, enquanto Rafael se concentrava em desenhar o modelo de negócios, Marina trabalhava 3 vezes mais. De manhã até o fim da tarde, tinha emprego fixo como assistente administrativa em outra empresa, entregava o salário inteiro nas mãos de Rafael para bancar a operação da Nova Aurora. No começo da noite, em vez de descansar, corria para casa para dar aulas particulares de matemática para alunos do ensino médio no bairro. Usava esse dinheiro para pagar a prestação da moto que ajudava Rafael a visitar clientes. E quando Rafael finalmente dormia, Marina continuava acordada na frente do seu velho notebook, tocando uma lojinha virtual de roupas. O pouquinho de lucro que sobrava, ela guardava como fundo de emergência da empresa. Marina nunca reclamou. Para ela, ver o sorriso satisfeito de Rafael cada vez que ele fechava um novo contrato era pagamento suficiente. Ela aceitava usar sempre as mesmas roupas. Aceitava passar fome no fim do mês, vivendo de miojo. Aceitava adiar o sonho de ter filhos. Tudo pela Nova Aurora, tudo pelo futuro dos 2. Rafael sempre repetia: "Espera só, meu amor. Quando a gente ficar rico, você vai ser uma rainha. Não vai precisar trabalhar, só aproveitar o resultado." Marina acreditava nessas promessas. E naquele dia, a Nova Aurora finalmente tinha decolado de verdade. Eles acabavam de vencer uma licitação enorme de uma multinacional. O lucro que entraria no mês seguinte superava a soma de tudo o que tinham ganho nos últimos 3 anos. Aquele era o auge, o fruto de todo o suor e de todas as lágrimas dela. Naquela noite também era o aniversário de 5 anos de casamento. Eles deveriam estar comemorando, mas Rafael disse que tinha uma reunião importante com um cliente em outra cidade e talvez voltasse muito tarde. Marina, como sempre, entendeu. Mas, empolgada com a vitória da licitação, ela quis fazer uma surpresa. Guardou os papéis na mesa sem se preocupar com o que tinha ficado pendente. Aquela noite seria para comemorar a vitória deles. No caminho para casa, passou na confeitaria preferida do casal. Comprou um bolo pequeno de chocolate com a frase "Feliz 5 anos, Nova Aurora". Sorriu imaginando o rosto cansado, mas feliz de Rafael ao ver a surpresa. O carro entrou na garagem da casa que eles tinham comprado 2 anos antes. Aquela casa era símbolo do sucesso inicial deles. Também tinha sido comprada em nome da empresa, sugestão de Rafael para pagar menos imposto. Marina nunca entendeu muito bem, mas confiou cegamente no marido. Algo estranho. O carro de Rafael já estava estacionado. Marina franziu a testa. Ele não tinha dito que viajaria. Talvez a reunião tivesse sido cancelada, pensou. Melhor ainda, a surpresa ficaria perfeita. Ela entrou devagar. A casa estava silenciosa, as luzes da sala apagadas. Foi até a cozinha para largar a bolsa, mas parou ao passar pela escada. A luz do quarto do casal estava acesa. De lá vinham vozes. Não era Rafael falando ao telefone. Era a risada dele, misturada à risada de uma mulher que Marina conhecia muito bem. Lívia, a nova secretária dele, contratada 3 meses antes.
O coração de Marina disparou. Engolindo em seco, tentou pensar positivo. Talvez fosse trabalho. Talvez Lívia tivesse vindo trazer algum documento importante. Subiu os degraus devagar. Cada passo pesava como chumbo. A porta do quarto estava entreaberta. Pelo vão, ela sentiu um perfume forte e doce. O mesmo perfume que Lívia usava no escritório. E então ouviu a conversa. Você é demais, Rafa. Finalmente aquela licitação saiu, disse Lívia num tom manhoso. Claro, né? Mas eu já estou exausto de fingir na frente da Marina. Ela trabalha como uma burra de carga. Olha para ela, sempre desleixada, sempre com o mesmo lenço velho na cabeça. Ela acha que essa empresa teria crescido sem mim, respondeu Rafael. O peito de Marina pareceu encolher. Então, quando você vai se divorciar dela? Eu não aguento mais esperar para ser a dona desta casa, insistiu Lívia. Calma, meu bem. Falta pouco. Ela é idiota. Trabalhou feito louca juntando dinheiro para a gente aproveitar tudo isso depois. Só precisamos esperar a hora certa. As pernas de Marina amoleceram. A caixa do bolo pesava, agora, como uma pedra. Em um último impulso de força, empurrou a porta com tudo. Rafael e Lívia, nus na cama que era do casal, olharam assustados. Lívia soltou um gritinho puxando o lençol. Marina, porém, não via mais nada além do rosto do marido. O homem por quem ela tinha sacrificado tudo a encarava sem um pingo de culpa. A caixa do bolo escapou das mãos dela. O bolo caiu no mármore frio, espatifado aos pés de Rafael. O silêncio tomou o quarto. Só dava para ouvir a respiração ofegante de Marina, que lutava para segurar as lágrimas e a revolta. Rafael foi o primeiro a quebrar o silêncio, e não com um pedido de perdão, mas com um suspiro irritado. O que você está fazendo aqui? Não era para você estar fazendo hora extra? Marina o encarou incrédula. Hora extra? Eu faço hora extra todo dia há 5 anos, Rafael. Por isso. Por você. Para você trazer outra mulher para o nosso quarto, na casa que eu ajudei a pagar. A voz dela tremia tanto que mal saía. Rafael levantou da cama sem se dar ao trabalho de se cobrir. Pegou o roupão com toda a calma do mundo. Lívia, atrás dele, sorria com deboche enquanto vestia a roupa. Chega, Marina, não faz drama. Já aconteceu, disse Rafael, frio. Drama? Marina riu sem humor, e as lágrimas finalmente rolaram. Eu entreguei minha juventude. Trabalhei em 3 empregos. Nunca comprei uma roupa nova para que esta empresa sobrevivesse. E você diz que eu estou fazendo drama? Foi escolha sua, interferiu Lívia, com a voz afiada. Você escolheu ser uma esposa idiota que se deixa escravizar. O Rafael merece alguém à altura, bonita, que se cuida, não uma mulher acabada feito você. Cala a boca! Gritou Marina. Ela deu um passo à frente, pronta para estapear Lívia, mas Rafael segurou seu braço com brutalidade. Apertou com tanta força que ela gemeu de dor. Não encosta nela, Marina, rosnou. Eu já cansei de você. Marina ficou paralisada. Aquele era o mesmo homem que antes a abraçava toda vez que ela chegava exausta. Agora a olhava com nojo. O que foi que eu fiz de tão errado, Rafa? Sussurrou ela. Rafael largou o braço dela e caminhou até a escrivaninha do quarto. Abriu a gaveta, puxou uma pasta marrom e jogou sobre a cama. Vamos nos divorciar. As 2 palavras atingiram Marina mais forte do que a cena que tinha acabado de presenciar. Eu já providenciei tudo. Aqui está o processo. É só você assinar, falou Rafael como se discutisse um contrato qualquer. Não, eu não quero. A Nova Aurora. Essa empresa é nossa. Nós construímos juntos, protestou Marina, desesperada. Rafael soltou uma gargalhada assustadora. Nossa! Ele pegou outra pasta na mesma gaveta, tirou um documento e mostrou a ela. Lê. Principalmente este trecho. Era o contrato social da empresa. Havia uma folha anexada, um termo de cessão de cotas. Nele, constava que Marina tinha aberto mão de toda a sua participação na Nova Aurora em favor de Rafael, com a assinatura dela embaixo. Marina ficou zonza. Não se lembrava de ter assinado aquilo. Quando eu fiz isso, não lembra? Rafael sorriu com malícia. 3 anos atrás, quando a gente estava resolvendo um monte de burocracia fiscal. Eu enfiei essa folha no meio de uma pilha de documentos de imposto que você tinha que assinar naquela noite. Você estava morta de cansada. Como sempre, nem leu. Confiou em mim.
O coração de Marina parou por um segundo. A traição era ainda mais profunda do que ela imaginava. Havia 3 anos que ele já tinha planejado tudo, enquanto ela trabalhava feito louca. A empresa, no papel, já era só dele. Então a nova Aurora é 100% sua? A voz dela saiu num fio. Exatamente. E esta casa também. Rafael abriu os braços, exibindo o quarto. Ela foi comprada em nome da empresa. Então também é minha, não sua. Lívia chegou mais perto de Marina, olhando-a de cima a baixo com desprezo. Deu para entender? Agora pega a sua bolsinha e cai fora. Anda, mendiga. Marina procurou no rosto de Rafael qualquer sinal de compaixão. Não encontrou. Só um olhar frio e impaciente. Vai embora, Marina. Leva esse resto de tralha que você chama de vida. Não quero ver sua cara nunca mais. Expulsou Rafael. Mas já é quase meia-noite. Eu vou para onde? Perguntou, já chorando. O problema não é meu. Respondeu, empurrando Marina para fora do quarto. Ela cambaleou. Rafael a empurrou escada abaixo. Lívia veio logo atrás, pegou a bolsa de Marina na cozinha e atirou no chão da varanda. Anda, vaza! Gritou. De repente começou a cair uma chuva forte, como se o céu tivesse se juntado à desgraça dela. Rafael empurrou Marina para fora pela porta da frente, sem sapatos, com a mesma roupa de trabalho que usava desde cedo. Rafael, não faz isso, por favor! Ela bateu na porta do lado de fora, encharcada. A porta se fechou, a luz da varanda apagou. Marina ficou sozinha, no escuro e debaixo da tempestade. Ela se encolheu na entrada da casa que havia sido o maior sonho dela. A casa que tinha ajudado a comprar com sangue e suor. Agora era tratada como um bicho jogado na rua. Tudo estava destruído. O casamento, a empresa, a vida. Marina chorou até não ter mais forças. Não tinha para onde ir. Os pais já tinham morrido fazia tempo. Ela não tinha dinheiro. Todas as economias estavam na conta conjunta, que ela sabia que Rafael controlava sozinho. Depois de quase 1 hora chorando no vazio, ela se levantou. O corpo tremia de frio e exaustão. Pegou a bolsa. Precisava ir embora, mesmo sem saber para onde andou sem rumo embaixo da chuva, descalça, até os pés ficarem em carne viva. Acabou encontrando um ponto de ônibus coberto. Sentou no banco de metal gelado. O lugar estava vazio. Só ela e aquela dor que parecia rasgar o peito abriu a bolsa, vasculhando qualquer coisa que pudesse ajudar. A carteira estava lá, mas dentro só tinha documentos e algumas notas miúdas, totalizando uns poucos dólares. Nem de longe seria suficiente para alugar um quarto barato. Continuou mexendo até alcançar um objeto pequeno, duro, com formato de caderneta. Puxou para fora. Era uma velha caderneta azul desbotada. Um caderninho de conta bancária em seu nome. Aquele era o livrinho de uma conta que o pai abrira para ela quando ainda era criança. O pai, Adriano, tinha sido gerente de nível médio numa empresa estatal. Não era rico, mas sempre a amou com intensidade. 10 anos antes, pouco antes de morrer, entregou-lhe aquele livrinho. Marina, ele dissera na época, esta conta é sua. Depositei um pouco de dinheiro aqui. Não use a menos que realmente não tenha outra saída. Pense nela como um amuleto de sorte meu para você. Marina abriu a caderneta. Fazia 7 ou 8 anos que não olhava aquilo. O último saldo impresso era de $700. Ela nunca tinha tocado naquele dinheiro. Tinha esquecido que existia. $700 naquele momento eram tudo para ela. Era suficiente para comer e talvez alugar um quartinho por algumas semanas. No dia seguinte, seria a primeira coisa a fazer. Ir ao banco e sacar tudo. Ela abraçou a pequena caderneta contra o peito apertado. A chuva continuava forte. Em algum momento, exausta, adormeceu sentada ali mesmo. A luz do amanhecer atravessou suas pálpebras. Marina acordou rígida no banco do ponto de ônibus. O corpo inteiro doía. As roupas ainda úmidas colavam na pele. O lenço na cabeça estava amassado e grudado. Os pés, cheios de sujeira e pequenos cortes, ardiam. A fome apertava o estômago. Não comia nada desde o almoço do dia anterior, mas aquilo doía menos do que a lembrança do rosto gelado de Rafael e do sorriso venenoso de Lívia. A traição parecia ecoar em cada célula do corpo dela. Em poucas horas tinha sido expulsa da própria casa e da empresa que ajudou a erguer. Agora era literalmente uma sem-teto. Marina apalpou a bolsa.
certificando-se de que a caderneta ainda estava lá. Aquele pequeno livrinho azul era a única âncora que tinha no mundo $700. Ela precisava daquele dinheiro hoje. Levantou devagar, tremendo de frio e fome, e começou a caminhar. O banco ficava a uns 3 quilômetros dali. Ela passava em frente todos os dias a caminho do escritório antes. Via o prédio envidraçado da agência de dentro do carro confortável. Agora ia descalça, sentindo cada pedrinha do asfalto. As pessoas apressadas a caminho do trabalho a olhavam com estranheza. Alguns com pena, outros com nojo. Marina abaixou a cabeça, tentando se esconder atrás do lenço amarrotado. Quem olhasse para ela dificilmente imaginaria que até ontem era gerente na Nova Aurora, líder de reuniões, respeitada pelos funcionários. Ao chegar diante da porta giratória do banco, hesitou. O segurança a observou com desconfiança. Marina tentou arrumar um pouco a roupa, mas não havia muito o que fazer. Respirou fundo, ignorou o olhar dele e entrou. O ar gelado do ar-condicionado a atingiu, aumentando seu tremor. O saguão estava cheio de clientes bem vestidos. O cheiro de perfume importado enchia o ar. Marina se sentiu um borrão fora de lugar naquela cena impecavelmente arrumada. Foi direto até o banheiro. Precisava se lavar um pouco. No espelho, mal se reconheceu. Rosto pálido, olhos inchados, lábios ressecados. Enfiou água fria no rosto, ajeitou o lenço como Deus lavou cuidadosamente os pés na pia, sem se importar com a possibilidade de alguém ver. Precisava ao menos parecer minimamente apresentável para não ser expulsa. Quando se sentiu um pouco melhor, saiu, pegou uma senha e esperou. O coração batia rápido. E se a conta estivesse inativa? E se o dinheiro tivesse sumido? E se houvesse algum problema? Chamaram sua senha no guichê 3. Marina se aproximou. Do outro lado do balcão estava um homem de meia idade usando óculos, sorrindo com gentileza. O crachá dizia, Paulo. Bom dia, senhora. Em que posso ajudar? Perguntou ele. A voz de Marina saiu rouca. Bom dia. Eu queria sacar todo o saldo da minha poupança. Ela entregou a caderneta azul e um documento de identidade. Paulo pegou, examinou a caderneta gasta e depois olhou para ela. Em seguida, voltou a olhar para a tela do computador. Um momento, dona Marina. Vou conferir o cadastro, tá bem? Ela assentiu e apoiou as mãos na borda do balcão. Viu os olhos de Paulo se estreitarem enquanto ele digitava diversas vezes. Ele checou a tela, voltou, conferiu de novo. A expressão dele passou de neutra para seriamente concentrada e, por fim, chocada. Algum problema? Marina quis saber, aflita. O dinheiro ainda está lá? Não está? Pelo menos uns $700. Paulo não respondeu de imediato. Pegou o telefone interno e falou em voz baixa. Seu Henrique, pode vir ao guichê 3, por favor? Temos aqui uma cliente prioritária. Cliente prioritária? Marina franziu o senho. O que isso queria dizer? Pouco depois, um homem elegante, de terno impecável, apareceu apressado. Era o gerente da agência, Henrique. Paulo apontou discretamente para a tela. Henrique se inclinou, leu os dados e empalideceu na hora. Depois olhou para Marina com um misto de surpresa, respeito e incredulidade. A senhora é a senhora Marina? Perguntou, forçando um sorriso cordial, embora a voz traísse um leve tremor. Se sou sim, respondeu ela, ainda mais nervosa. Por favor, dona Marina, venha comigo até a minha sala. Vamos conversar com mais tranquilidade. Paulo, acompanhe-nos, por gentileza. Marina foi afastada da fila sob olhares curiosos. Sentia-se como uma criminosa sendo escoltada. Será que seu pai tinha algum tipo de dívida com o banco? O que será que estava acontecendo? Eles subiram para um andar superior, entrando em uma sala espaçosa, decorada com móveis caros, sofás de couro e aroma de café fresco. Um ambiente completamente diferente da área comum de atendimento. Sente-se, por favor, dona Marina. Aceita alguma coisa? Um café? Um chá? Ofereceu Henrique solícito. Só um copo de água, por favor. E, por favor, me diga se eu ainda posso sacar meu dinheiro. Eu realmente preciso dele, pediu Marina, indo direto ao ponto. Henrique e Paulo trocaram um olhar rápido. Henrique pigarreou e começou. Não se preocupe, senhora. Não é que a senhora não possa sacar. É que a situação é um pouco diferente do que a senhora imagina.
Paulo colocou um tablet sobre a mesa e abriu o cadastro da conta. Dona Marina, começou ele com cuidado. A senhora disse que veio sacar os $700 que aparecem na última linha impressa na caderneta, certo? Sim, eu sei que não é muito, mas neste momento é tudo o que eu tenho, confessou. Henrique girou o tablet em direção a ela. Senhora, o que está aqui não é uma simples poupança. É um fundo fiduciário. Um trust fund criado pelo seu pai, explicou. Aqueles $700 eram apenas o depósito inicial, muitos anos atrás. Depois que seu pai faleceu, todos os outros ativos dele foram transferidos para este fundo. Por instrução dele, o dinheiro foi investido pela nossa área de private banking. Ao longo dos anos, seguimos uma série de ordens escalonadas deixadas por escrito, entre elas, consolidar o controle de uma empresa específica em seu nome. Paulo tocou em alguns botões no tablet, ampliando os números. Vou ser direto, Dona Marina. O saldo atual do fundo, hoje, é de $10.200.450. Isso sem contar outros ativos vinculados. Marina ficou muda. 10 milhões, sussurrou. Deve haver algum engano. Isso é absurdo. Meu pai nunca viveu como um milionário. Henrique abriu uma gaveta, pegou uma pasta e tirou alguns papéis. Havia ali cópias de instruções antigas assinadas por Adriano, com o mesmo nome completo do pai de Marina e a mesma assinatura que ela conhecia desde pequena nos bilhetes que ele deixava na geladeira. Este é o testamento bancário dele e as instruções para o fundo, explicou Henrique. Seu pai escolheu viver simples, mas ele não era um homem pobre. As mãos de Marina tremiam segurando o copo d'água. Recordou-se daquelas palavras. Não use esse dinheiro a menos que esteja realmente sem saída. Adriano sabia. De algum jeito, ele sempre soube que ela acabaria assim. Então, eu posso usar esse dinheiro? Perguntou, ainda em choque. Ele é realmente meu? Totalmente seu, respondeu Henrique sem hesitar. Hoje mesmo podemos abrir uma conta corrente exclusiva, emitir cartão de débito e cartão de crédito premium, transferir parte do valor e organizar tudo o mais que a senhora precisar. Mas Henrique não havia terminado. Há ainda outra coisa. Algo que talvez seja ainda mais importante do que o valor em si. Ele fez um sinal para Paulo, que abriu outro arquivo no tablet. Além de determinar a gestão do fundo, continuou Henrique, seu pai deixou uma instrução muito específica. Há 2 anos, em uma data exata, o banco deveria usar parte significativa dos recursos dele para consolidar o controle de uma única empresa, comprando ações e participações de outros sócios, até atingir posição majoritária. Assim fizemos. Que empresa? Perguntou Marina, agora com o coração acelerado por um pressentimento estranho. Uma distribuidora e fornecedora de matérias-primas. O nome é Estrela Logística S.A., respondeu Paulo. Marina franziu a testa. Nunca ouvi falar. Nem deveria, explicou Henrique. É uma empresa fechada que trabalha principalmente como distribuidora exclusiva de determinados insumos importados. Nós seguimos as ordens do seu pai. Ao longo dos últimos anos, a posição foi sendo aumentada até que, há pouco tempo, o fundo em seu nome se tornou proprietário de 60% das ações da Estrela Logística. Em termos legais, a senhora é a acionista majoritária, a dona da empresa. Marina continuava sem entender o porquê daquilo. Mas o que isso tem a ver comigo? Com a minha vida? Com a Nova Aurora? Questionou. Henrique se ajeitou na cadeira e soltou a peça que faltava. Nós investigamos na época porque essa ordem nos pareceu muito específica. A Estrela Logística é a distribuidora exclusiva no Brasil de todas as matérias-primas importadas mais importantes usadas pela Nova Aurora Indústria, a empresa que você construiu com seu ex-marido. O corpo de Marina congelou. A Nova Aurora depende da Estrela Logística? Repetiu devagar. Completamente, confirmou Henrique. O crescimento explosivo da Nova Aurora nos últimos 2 anos foi, em grande parte, resultado de contratos especiais com a Estrela Logística Contratos, que agora estão nas mãos da senhora. Paulo pigarreou de novo. E ainda tem mais. Seu pai deixou um cofre de segurança vinculado a este fundo. As instruções diziam que a chave só poderia ser entregue a você se, algum dia, viesse pessoalmente tratar dessa conta.
Ele abriu outra gaveta e tirou uma pequena caixa de veludo. Dentro, uma chave de cofre de metal pesado. Não sabemos o conteúdo. Somente a senhora tem autorização para abrir. As engrenagens na mente de Marina dispararam. De uma hora para outra, ela não era mais uma mulher abandonada sem nada. Era a herdeira de um império financeiro preparado em silêncio. Tinha em mãos a empresa que alimentava a criatura que a tinha devorado, a nova Aurora. Ela largou o copo vazio, respirou fundo e endireitou a coluna. Quando falou de novo, sua voz já não tremia. Quero ver o que tem nesse cofre, agora. Marina acompanhou Henrique e Paulo por um corredor silencioso, com sensores e portas de aço. O chão brilhava, o ar era frio e cheirava a metal. Pararam diante de uma pesada porta blindada com 2 seguranças. Henrique passou um cartão, digitou um código e a porta se abriu com um suspiro mecânico. Lá dentro, dezenas de caixas de segurança repousavam alinhadas, numeradas. Um funcionário trouxe uma caixa metálica de tamanho médio, com o número correspondente ao descrito nos papéis. Este é o cofre da senhora, número 777, avisou o funcionário. Henrique inseriu a chave mestra. Em seguida, olhou para Marina. Agora é com você. Marina encaixou a sua chave. O clique do mecanismo ecoou na pequena sala particular. Ela levantou a tampa. Não havia dinheiro, nem joias. Só um passaporte antigo de Adriano, cheio de carimbos de países que ela jamais soubera que o pai havia visitado, e um envelope pardo grosso, lacrado. Na frente, em letra firme e conhecida, lia-se: para minha filha, Marina. As mãos dela tremeram ao pegar o envelope. Henrique e Paulo se retiraram discretamente, deixando-a sozinha na cabine privada e iluminada. Ela ficou alguns segundos apenas encarando o nome escrito. 10 anos sem o pai, e de repente, ele parecia estar ali, diante dela. Com cuidado, rompeu o lacre e retirou algumas folhas datilografadas. Marina, minha filha querida, se você está lendo esta carta, isso significa 2 coisas. Primeiro, que eu já me fui há bastante tempo. Segundo, que você está em um problema muito grande, exatamente do tamanho daquele que eu sempre temi que caísse sobre você. Eu queria muito que este dia nunca chegasse. Eu queria que você abrisse este envelope já idosa, apenas por curiosidade, mas acho que pedi demais do destino. Preciso te pedir perdão, filha. Eu menti para você a vida toda. Eu não era apenas um gerente mediano de uma empresa estatal. Antes de você nascer, seu avô me deixou uma pequena empresa de investimentos na Europa. Eu a fiz crescer, silenciosamente. Tive dinheiro suficiente por muitos anos para que nós vivêssemos como reis. Mas escolhi que não fosse assim. Eu queria que você crescesse como uma pessoa normal. Queria que aprendesse o valor do trabalho, que respeitasse cada centavo, que se tornasse uma mulher independente. Não queria que fosse mimada. Perdoe o meu egoísmo. As lágrimas voltaram a escorrer. A simplicidade em que tinham vivido não era fruto da falta de recursos, mas de uma decisão. Marina respirou fundo e continuou a leitura. Um dia, você apareceu em casa com o Rafael. Eu o reconheci na hora. O nome, o rosto. Ele é filho de um antigo sócio meu, um homem chamado Roberto, com quem eu trabalhei no passado. Você não sabe disso, mas a família de Rafael é obcecada por dinheiro. O pai dele, Roberto, era capaz de qualquer coisa para conseguir o que queria. Ele tentou me passar a perna em um grande negócio no início da minha carreira. Eu sei enxergar caráter. E quando vi o jeito como Rafael olhava para você, não vi amor. Vi um predador que tinha encontrado uma presa fácil. Ele enxergou em você uma mulher trabalhadora, boa, honesta, que confia demais. E enxergou em mim apenas um gerente de salário médio que não teria como te proteger. Eu quis proibir esse casamento. Quis gritar para você que ele era um homem perigoso, mas eu conheço o seu coração. Sei que se eu fizesse isso, você só se agarraria mais a ele e se afastaria de mim. Você acharia que eu era um velho ranzinza atrapalhando a sua felicidade. Então escolhi outro caminho. Fingi gostar dele na festa do seu casamento. Mas naquele mesmo dia, comecei a preparar meu plano. Transferi meus ativos discretamente, abri o trust em seu nome e comecei a investigar os planos de negócio que Rafael vivia alardeando. Eu sabia que ele era ambicioso, que iria montar uma empresa, e ele falava muito em manufatura. Eu conhecia esse tipo de negócio. Sabia que tudo dependeria de matérias-primas.
Usei meus contatos no exterior e gastei muito dinheiro para adquirir uma pequena distribuidora chamada Estrela Logística. Transformei-a na detentora exclusiva das licenças de importação dos insumos que eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, Rafael iria precisar. Escondi a empresa, mantive-a discreta, sem chamar atenção. E esperei. Quando vocês fundaram a Nova Aurora, dei instruções para que a Estrela Logística oferecesse a vocês o menor preço possível, quase sem lucro. Foi esse milagre de preços que permitiu à empresa de vocês decolar nos últimos anos. Rafael se achou um gênio. Acreditou que era o centro do universo, mas, na verdade, estava sendo alimentado por mim. Eu o fiz depender de um fornecedor invisível. Fiz com que ele construísse o castelo dele em cima do chão que eu controlava. Também sabia, filha, que, quando Rafael se sentisse seguro, quando a empresa estivesse grande e ele se achasse intocável, ele te jogaria fora. Ele tomaria para si tudo o que foi construído com o seu esforço. Eu não tinha como impedir isso diretamente. Eu não poderia interferir no seu casamento à força, mas eu podia preparar a espada que você teria nas mãos quando esse dia chegasse. Marina chorava silenciosamente. O pai tinha previsto a noite anterior quase em detalhes. A carta continuava. Se você está lendo estas linhas é porque já foi traída. Você deve estar se sentindo destruída. Mas levante a cabeça, Marina. Você não é vítima. Eu não criei você para ser vítima. Rafael tomou a empresa que você construiu com o seu suor. Ele tomou a Nova Aurora, mas não sabe que a empresa só funciona porque tem um coração batendo por trás? Esse coração é a Estrela Logística. E agora, esse coração está nas suas mãos. Use isso, filha. Use tudo o que deixei. O dinheiro, o poder e a empresa. Tome de volta o que é seu por direito. Faça com que ele pague por cada lágrima. Eu não posso caminhar ao seu lado, mas já coloquei a espada na sua mão. Agora é com você. Vá à luta. Eu sempre vou me orgulhar de você. A carta terminava ali. Marina ficou muito tempo em silêncio, com o papel ainda aberto no colo. As lágrimas secaram. O que restou em seus olhos foi fogo. Não um fogo explosivo, mas frio e preciso. Ela dobrou a carta com todo o cuidado, guardou-a no envelope de novo e pegou o passaporte do pai. Colocou tudo de volta na caixa. Saiu da sala olhando firme para a porta. Henrique e Paulo a esperavam, apreensivos. A mulher que saiu dali já não era a mesma que havia entrado descalça e trêmula. O olhar era calmo e cortante. Senhor Henrique, disse com voz firme, eu preciso de algumas coisas. Ele se endireitou. Claro, dona Marina, o que for necessário. Primeiro, quero que vocês abram uma nova conta corrente em meu nome e transfiram imediatamente $100 mil para ela. Preciso de dinheiro em espécie e de um cartão de débito premium hoje. Henrique começou a anotar. Segundo, preciso do melhor time de advogados empresariais que o banco puder indicar. Quero uma reunião com eles em, no máximo, 1 hora. Será feito, respondeu. Terceiro, quero um relatório completo da Estrela Logística e de todos os contratos com a Nova Aurora na minha mesa antes do almoço. Perfeitamente, disse Henrique, quase em posição de sentido. Marina olhou para a própria roupa, ainda suja e amarrotada, e sorriu de canto. E mais uma coisa, reserve para mim, por favor, a melhor suíte do melhor hotel da cidade. E peça para o gerente de uma boa boutique ir até lá hoje à tarde. Preciso de roupas novas. Uma semana se passou. Para Rafael e Lívia, foram os 7 dias mais maravilhosos da vida deles. Marina havia simplesmente sumido. Rafael estava convicto de que ela se enfiara, envergonhada, na casa de algum parente distante ou em um quarto barato de pensão. Ele não se importava. Tinha bloqueado o número dela e avisado a portaria da Nova Aurora que ela estava proibida de entrar. A empresa agora era só dele. Lívia, como nova futura senhora Rafael, mudou-se de vez para a casa. Jogou fora tudo o que lembrava. Marina mandou comprar um carro esportivo novo em folha com dinheiro da empresa. Começou a reformar a sala de Rafael, trocando os móveis simples escolhidos por Marina por mesas de mármore importado e cadeiras de couro caríssimas. Naquela manhã, aconteceria o grande momento. Rafael convocara uma reunião extraordinária com todos os diretores e gerentes da Nova Aurora. O objetivo era comunicar oficialmente o divórcio e anunciar a promoção de Lívia ao cargo de diretora financeira, no lugar de Marina, que nunca tivera um título formal. Às 10 em ponto, a sala de reuniões principal estava cheia.
Vários gerentes que tinham sido contratados e treinados por Marina pareciam desconfortáveis. Sabiam o quanto ela se dedicara, mas Rafael era o dono. Não havia o que fazer. Rafael sentou-se na ponta da mesa, sorridente, exalando confiança. Lívia, ao lado, vestia um vestido vermelho chamativo, brincando com uma caneta cara. "Bom dia a todos", começou Rafael. "Obrigado por terem vindo com tão pouca antecedência. Tenho alguns anúncios importantes que vão definir o futuro promissor da nova Aurora." Os gerentes ficaram em silêncio. "Como alguns de vocês talvez já saibam", continuou, "meu casamento com Marina chegou ao fim. Nós nos divorciamos oficialmente." Ele falou com a mesma leveza de quem anuncia a troca da marca do café do escritório. "E para preencher o espaço na gestão, tenho o prazer de apresentar." Neste exato momento, a porta pesada de madeira se abriu. Todos viraram o rosto. Entraram primeiro 2 homens de terno escuro com semblante sério, como seguranças, mas na verdade eram advogados seniores de um grande escritório. Em seguida, o som firme de saltos altos ecoou pelo chão de mármore, e então ela apareceu. O ar pareceu sair da sala. Rafael engasgou. Lívia, que estava admirando as próprias unhas, levantou a cabeça e ficou de boca aberta. Era Marina, mas não a Marina de sempre. Não a mulher com lenço simples e roupa gasta, olhos sempre cansados. A figura que atravessou a porta era outra pessoa. Ela vestia um conjunto de blazer e calça pantalona branco gelo, impecavelmente cortado, combinado com uma blusa de seda verde esmeralda. O hijab era de um tecido leve e sofisticado, na mesma paleta de cores, preso com perfeição. A maquiagem era discreta, mas realçava o olhar agora frio e seguro. Ela não parecia uma vítima, parecia uma rainha. "Marina", arfou Rafael. "Como você teve a ousadia de entrar aqui? Segurança, quem deixou essa mulher subir?" Marina sorriu de leve, um sorriso que não chegava aos olhos. Caminhou com calma, acompanhada pelos 2 advogados até o centro da sala. "Bom dia, Rafael", disse, numa voz clara que encheu o ambiente. "Desculpa interromper a sua festa." "O que você quer?", rosnou ele tentando recuperar a autoridade. "Você não tem mais nada a ver com esta empresa. A nova Aurora é minha. Esta casa é minha. Você não é ninguém." Lívia riu venenosa. "Olha só, arrumou um velho rico, foi? É assim que conseguiu esse terninho caro? Mas mendiga arrumada continua sendo mendiga. Cai fora." Marina nem sequer olhou para ela. Mantinha os olhos fixos em Rafael. "Você tem razão, Rafael", começou. "A nova Aurora no papel é sua. Eu conferi a papelada. Preciso admitir, foi um golpe muito bem dado. Você me enganou direitinho." Ela começou a caminhar devagar em volta da mesa, sem tirar os olhos dele. Alguns gerentes prendiam a respiração. "Mas nesses últimos 7 dias, eu também aprendi muita coisa. E descobri um detalhe interessante. Nenhuma indústria, por mais forte que seja, produz um único parafuso sem matéria-prima." O sorriso de Rafael começou a vacilar. "Do que você está falando?" "Estou falando, Rafael", respondeu Marina, "que nos últimos 2 anos, o sucesso da nova Aurora dependeu de forma absoluta de um único fornecedor, aquele que te dava os tais preços milagrosos. Estou falando da Estrela Logística, sua fornecedora exclusiva, com um contrato que você não pode rescindir tão fácil." Um dos advogados deu um passo à frente e colocou uma pilha de documentos na mesa bem à frente de Rafael. "A partir da semana passada", declarou o advogado, "nossa cliente, a senhora Marina, tornou-se oficialmente proprietária de 60% das ações da Estrela Logística S.A. O silêncio pesou. "Isso significa", continuou Marina, "que você está olhando neste momento para a dona do único fornecedor que mantém a sua fábrica de pé." Rafael ficou pálido. 60%? Como? Isso é impossível." Marina caminhou até a cabeceira oposta da mesa, encostou as mãos no tampo e inclinou-se ligeiramente. "Então, Rafael, essa reunião de diretoria parece ter um probleminha na pauta. Você não pode nomear uma nova diretora financeira agora. A nova Aurora tem um assunto bem mais urgente." "Que assunto?", murmurou ele, a voz misturada de raiva e medo. "O assunto", disse Marina sorrindo de canto, "é que o seu único fornecedor, ou seja, eu,
está interrompendo todas as entregas de matéria-prima a partir de agora. A sala explodiu em murmúrios. Gerentes olharam uns para os outros assustados. Sem matéria-prima, a produção pararia. A licitação enorme recém-ganha seria um desastre. A empresa poderia quebrar em semanas. Rafael saltou da cadeira. Você não pode fazer isso. Há um contrato. Vou te processar. Fique à vontade, respondeu Marina tranquila. Meus advogados já leram tudo. Na página 20, tem uma cláusula que você nunca se deu ao trabalho de prestar atenção. A Estrela Logística tem direito de rever preços e cronogramas de entrega a qualquer momento, em caso de mudança de controle societário em uma das partes. Ela ergueu uma sobrancelha. E, se não me falha a memória, a Nova Aurora sofreu uma mudança recente. Você se divorciou de sua sócia de fato, que por acaso era quem mais trabalhava aqui. Rafael começou a suar frio. Nunca tinha lido o contrato na íntegra. Eu vou achar outro fornecedor, insistiu desesperado. Vou cancelar esse contrato. Você não vai me chantagear. Lívia, histérica, completou. Isso mesmo. O Rafael consegue 100 fornecedores melhores. Quem você pensa que é? Um dos advogados de Marina, um senhor chamado Darcy, ajeitou os óculos e entrou na conversa. Senhor Rafael, eu recomendo que o senhor mantenha a calma e ouça com atenção. O contrato de vocês com a Estrela Logística é um contrato de exclusividade de licenciamento. A matéria-prima tipo 77B, que é o coração da sua produção, só pode ser importada e vendida no Brasil por nossa cliente. Nenhuma outra empresa tem autorização legal para fornecê-la. Ele pausou para enfatizar. Em outras palavras, não existe outro fornecedor. Rafael virou para o diretor de produção, Carlos, sentado mais ao fundo. Carlos, isso é verdade? Carlos enxugou o suor da testa e assentiu constrangido. Sim, senhor. As máquinas foram todas adaptadas para trabalhar só com o tipo 77B. Para mudar de matéria-prima, teríamos que trocar toda a linha de produção, coisa de 1 ano de parada e investimento de milhões. Era checkmate. Todos na sala entenderam. A Nova Aurora era um castelo construído em terreno alheio. E aquele terreno agora pertencia à mulher que ele tinha chutado para a rua. Rafael tremia. Começou a ver não só o fim do seu reinado, mas a falência, processos, vergonha pública. Marina, agora a voz dele saiu baixa, humilde. Tá bom, você venceu. Você sempre foi inteligente. Eu te peço desculpas. Eu errei, fiz besteira, mas não destrói a empresa. Ela também é fruto do seu trabalho. Você não quer ver tudo isso ruir? Quer? Lívia ficou boquiaberta. Rafael, como é que você pode pedir desculpa para essa mulher? Choramingou. Ele a ignorou. Marina, olha, se é dinheiro que você quer, eu te dou. Metade de tudo. Pega a casa, os carros, mas não para o fornecimento, por favor. Marina soltou uma risada breve, gelada. A nossa empresa, né, Rafael? Ironizou. Não foi você que gritou naquela noite que tudo era só seu? Que eu não tinha direito a nada? Ela se aproximou dele. Você estava certo quanto a uma coisa. No papel, a Nova Aurora é 100% sua. Eu não tenho nenhum apego sentimental ao CNPJ. Rafael ficou imóvel. Então, o que você quer? Marina fez um sinal para Darcy, que puxou outra pasta e abriu na frente de Rafael. Eu sou apenas uma empresária, Rafael. E como dona da Estrela Logística, estou aqui para cobrar uma dívida. Dívida? Ele arregalou os olhos. A Nova Aurora não tem nenhuma dívida. Nossas contas estão em dia. Pagamos tudo. Lívia assentiu, atrapalhada. Tá tudo em dia, acho. Com certeza vocês pagaram, concordou Marina. Mas pagaram só aquilo que enxergaram. Darcy apontou para os papéis. Durante os últimos 2 anos, o antigo proprietário da Estrela Logística, o Sr. Adriano, ele fez uma breve reverência em direção à Marina. Decidiu fornecer a vocês a matéria-prima tipo 77B com um desconto de 90%. Isso foi registrado nos livros como um apoio estratégico. Rafael piscou confuso. 90%? Sim, confirmou Darcy. Vocês pagaram apenas 10% do valor real. Os outros 90% foram lançados como contas a receber. Ou seja, uma dívida de vocês com a Estrela Logística. Era uma forma de capitalizar a Nova Aurora sem que vocês percebessem o tamanho da mão que os ajudava. Rafael ficou lívido.
Isso é golpe. Não, corrigiu Marina. Isso é negócio. Meu pai te deu o maior presente que você poderia receber. Insumo quase de graça para você crescer. Você achou que era genial. Esqueceu de perguntar por quê. E quanto é essa dívida? Sussurrou Rafael, com medo da resposta. Darcy virou para a última página, onde um número em negrito saltava aos olhos. Somando o valor principal da dívida acumulada nesses 2 anos, mais juros por atraso que começaram a contar a partir do momento em que o controle da Estrela Logística mudou de mãos, o total devido é de aproximadamente 3,5 milhões de dólares. Um murmúrio horrorizado percorreu a sala. Alguns engoliram seco, outros quase deixaram os papéis caírem das mãos. Darcy prosseguiu. E conforme a cláusula contratual, essa dívida vence imediatamente em caso de mudança de controle na fornecedora. Ou seja, venceu hoje. Agora, Rafael desabou na cadeira. Não tinha 3,5 milhões de dólares. Nem perto disso. Tinha torrado boa parte da reserva em carros, imóveis e luxos para ele e para Lívia. Marina caminhou até ele e o encarou de cima. Você tem 2 opções, Rafael, disse com voz calma. Ele ergueu os olhos, desesperado. A primeira é simples. Paga agora, à vista, os 3,5 milhões de dólares, em dinheiro, direto na conta da Estrela Logística. Eu não tenho, murmurou. Eu sei que você não tem, interrompeu Marina. Então, vamos à segunda opção. Ela pegou o último documento da pasta e colocou à frente dele. Era um contrato de compra e venda de ações. Você assina aqui, transferindo 100% das suas cotas da Nova Aurora para o meu nome. Em troca, eu dou baixa na sua dívida. Você sai daqui do mesmo jeito que me mandou sair de casa naquela noite, sem nada. Rafael olhou para o papel, depois para Lívia, que tremia, e de volta para Marina. Nos olhos dela não havia nem ódio, nem piedade, só justiça. Assina! Ordenou. Com a mão trêmula, ele pegou a caneta de luxo que havia comprado dias antes. A mesma caneta que usava para assinar contratos importantes. E ali, naquela folha, assinou também a própria ruína. Em poucos minutos, as formalidades foram concluídas. Advogados cuidaram das assinaturas, das testemunhas e de todos os carimbos necessários. Legalmente, Marina se tornava ali mesmo a única dona da Nova Aurora. Rafael ficou sentado, vazio. Lívia chorava em silêncio, borrando a maquiagem. Marina foi até a cadeira principal da mesa de reuniões, aquela em que Rafael costumava sentar. Pousou sua bolsa, respirou fundo e, com toda a naturalidade do mundo, ocupou o lugar de comando. Todos os olhos se voltaram para ela, esperando. Senhoras e senhores, começou num tom firme. Eu sei que o que aconteceu hoje é chocante, mas quero deixar uma coisa muito clara. Eu não tenho nada contra a Nova Aurora. Pelo contrário, eu ajudei a construir esta empresa. Sei do potencial que ela tem. Ela percorria os rostos um a um. Sei também quem aqui sempre vestiu a camisa de verdade e quem só puxava saco. A partir de hoje, a Nova Aurora vai passar por uma transformação profunda. Quem quiser trabalhar de forma honesta e profissional terá seu emprego preservado. Na verdade, vamos melhorar as condições de quem sempre ralou. Vários respiraram aliviados. Mas, ela continuou, eu odeio ladrão, odeio traidor e odeio gente que abusa da confiança alheia. O olhar dela se fixou em Rafael e Lívia. Vocês dois, disse apontando discretamente na direção deles, não se movam. Eles se sobressaltaram. Se acham que tudo se resolve com esse papel, estão enganados. Ainda falta acertar o que vocês roubaram de mim e da empresa. Ela fez um gesto em direção à porta. Podem entrar. 3 pessoas entraram carregando notebooks e pastas volumosas. Eram auditores forenses contratados por ela 3 dias antes. Meu primeiro ato como proprietária, anunciou Marina, virando-se para o grupo todo, é determinar uma auditoria forense completa em todos os gastos dos últimos 2 anos, principalmente aqueles autorizados pelo Sr. Rafael e pela Sra. Lívia. O rosto de Lívia perdeu o resto de cor. Rafael se agarrou ao braço da cadeira. Segurança! Chamou Marina. 2 seguranças entraram. Por favor, fiquem aqui com o Sr. Rafael e a Sra. Lívia. Não permitam que usem celulares ou computadores. Eles vão acompanhar tudo daqui mesmo.
Os auditores ligaram seus equipamentos e começaram a espelhar os dados no telão da sala de reuniões. Marina fez questão de que tudo fosse exibido diante de todos os gerentes. As próximas 4 horas pareceram um pesadelo para Rafael e Lívia. Primeiro, apareceu a compra de um carro esportivo 0 km em nome de Lívia, no valor aproximado de $140 mil. Data: 3 dias após a expulsão de Marina de casa origem do dinheiro, conta operacional da Nova Aurora. Depois, uma série de viagens internacionais em classe executiva para destinos turísticos, todas pagas com cartão corporativo da empresa. Sempre 2 bilhetes, um para Rafael, outro para Lívia. Nenhuma reunião com cliente, só hotéis caros, restaurantes de luxo, passeios. Em seguida, uma reforma de $35 mil na casa onde Marina tinha morado com Rafael, a mesma casa em que ele agora vivia com Lívia. Tudo debitado como melhoria de infraestrutura corporativa. Por fim, o golpe mais sujo, transferências que somavam cerca de $210 mil para uma empresa chamada Lívia Prime Consultoria. Os auditores mostraram que o CNPJ era ligado diretamente à Lívia. A tal consultoria não tinha funcionários, não tinha endereço real, não tinha serviço prestado. Era apenas uma torneira aberta para drenar dinheiro de dentro da Nova Aurora. A cada novo slide, os gerentes ficavam mais indignados. Alguns balançavam a cabeça, incrédulos, ao ver quanto tinham suado, enquanto os dois esbanjavam às escondidas. Rafael tentou protestar algumas vezes, mas era sempre cortado pelos seguranças ou pelos advogados de Marina. Lívia chorava sem parar. Quando o último slide apareceu, com o total de dinheiro desviado, o silêncio ficou ainda mais pesado. Marina levantou-se, andou até Rafael, que parecia envelhecido 10 anos em poucas horas. "Você dizia que eu era burra", sussurrou perto dele, sem que os outros ouvissem. "Que eu trabalhava como uma égua para você aproveitar. Você subestimou justamente a pessoa que mais conhecia cada centímetro desta empresa." Ele não respondeu. Não tinha mais forças. Marina voltou para a cabeceira da mesa, pegou o celular e, na frente de todos, discou um número. "Boa tarde. Eu gostaria de registrar uma denúncia de crime de desvio de dinheiro corporativo na empresa Nova Aurora Indústria. Os responsáveis estão aqui comigo neste momento." Lívia quase caiu da cadeira. "Marina, pelo amor de Deus, não! Eu devolvo o dinheiro. Eu faço o que você quiser", soluçava. Rafael tentou se levantar para sair da sala, mas os seguranças o seguraram pelos ombros. "Marina, por favor, não chama a polícia. Eu te imploro. Ela o encarou, impassível. "Você devia ter pensado nisso antes de me jogar na rua descalça no meio da madrugada." Cerca de meia hora depois, 2 viaturas estacionavam diante do prédio. Policiais subiram e entraram na sala de reuniões. A cena parecia tirada de um filme. Rafael e Lívia, algemados na frente dos antigos subordinados. Lívia gritava, chamando Rafael de traidor. Rafael, abatido, não teve coragem de olhar para Marina. Quando passou por ela, ergueu o rosto por um instante, viu a mesma mulher que chamara de burra de carga. Mas agora, ela o observava como se ele fosse apenas mais um estranho. 6 meses se passaram. Para Rafael e Lívia, foram 6 meses de inferno. Presos, tiveram todos os bens de origem duvidosa bloqueados pela justiça. O carro de luxo, o apartamento de Lívia, tudo entrou em processo de penhora. Não tinham mais como pagar advogados caros. As antigas amizades sumiram com a mesma rapidez com que tinham aparecido. A história da prisão de um empresário que perdera a empresa para a ex-esposa e ainda tinha sido denunciado por ela por desvio de dinheiro viralizou na imprensa. Rafael virou sinônimo de mau caráter no mundo dos negócios. Ninguém mais queria ser associado ao nome dele. Lívia, sem salão, sem roupas caras, sem filtros, definhava. Desesperada, passou a jogar toda a culpa nas costas de Rafael durante os interrogatórios, alegando que tinha sido manipulada, ameaçada, enganada. No dia do julgamento, o fórum estava lotado. Jornalistas se acotovelavam na porta. Alguns ex-funcionários da Nova Aurora, incluindo Carlos, o diretor de produção, foram assistir. Rafael e Lívia entraram na sala de audiência com coletes de detento laranja, algemados. Rafael parecia menor. O cabelo, antes impecável, estava desgrenhado. Lívia estava pálida, com olheiras profundas. Depois, entrou Marina, pelo lado reservado às testemunhas, acompanhada de Darcy e dos demais advogados.
Usava um conjunto discreto, porém elegante, em azul marinho, com um hijab da mesma cor. Andava com a cabeça erguida. Sentou-se na primeira fileira, em frente ao banco dos réus. Em determinado momento, os olhos dela cruzaram com os de Rafael. Ele virou o rosto imediatamente, incapaz de sustentar o olhar. O promotor apresentou a acusação. Exibiu com calma todos os documentos coletados na auditoria interna. Notas fiscais falsas, transferências indevidas, contratos com a consultoria fantasma de Lívia, registros das viagens de luxo pagas pela empresa. O advogado de Rafael tentou inverter o jogo. Meritíssimo, tudo isso é uma grande vingança pessoal. Meu cliente fundou a Nova Aurora. Todo o dinheiro que saiu de lá saiu do bolso dele. Não se pode roubar algo que já é seu. Esta é uma questão de família, de separação conflituosa, não de crime. O promotor respondeu: Excelência, a Nova Aurora é uma pessoa jurídica. Tem CNPJ, tem contabilidade própria. Mesmo que o réu fosse o único sócio, existe uma diferença entre o patrimônio da empresa e o patrimônio pessoal. O que ele fez, junto com a senhora Lívia, foi usar recursos da empresa para despesas particulares, sem aprovação, sem formalização, sem registro contábil justo. Isso é crime, não briga de casal. Em seguida, foi a vez de Lívia depor. A escolha dela em colaborar com a acusação pesaria na sentença. Senhora Lívia, começou o promotor, a senhora é dona da empresa Lívia Prime Consultoria? Ela olhou rapidamente para Rafael. Ele a fitava com um olhar que misturava ódio e desespero. Sou, admitiu chorando. Essa empresa prestou algum serviço de fato à Nova Aurora? Ela desabou. Não, nunca prestou nada. A voz dela falhou. Foram ideias do Rafael. Ele disse que era uma maneira fácil de pegar dinheiro da empresa sem que a Marina percebesse. Ele mandou eu abrir a firma, mandou eu assinar. Eu achei que era amor, que ele ia se divorciar e ficar comigo. Rafael explodiu. Mentirosa, você sempre quis dinheiro, viveu me pressionando. O juiz bateu o martelo. Ordem na sala. O réu, sente-se. Depois, Marina foi chamada ao banco das testemunhas. Sentou com postura firme. Senhora Marina, disse o promotor, a senhora é hoje a única sócia da Nova Aurora e anteriormente foi casada com o réu. A senhora sabia dos gastos que acabamos de expor? Eu sabia que o padrão de vida dele tinha dado um salto repentino, mas não tinha acesso às contas principais nos últimos 2 anos, explicou. Eu mesma criei o sistema financeiro da empresa, mas depois de um tempo, o Rafael passou a centralizar as decisões estratégicas. Dizia que eu devia focar na operação, eu confiava nele. Só descobri a extensão das irregularidades depois da auditoria. O advogado de Rafael tentou desqualificar o depoimento dela. Senhora Marina, a senhora não está sendo movida por rancor? Não organizou toda essa auditoria apenas para se vingar emocionalmente de um divórcio? Marina respirou fundo, sem se alterar. Se alguém rouba a sua carteira, o senhor vai à delegacia, não vai? Perguntou calma. O que eles fizeram foi roubar. Eu fui à polícia. O fato de o ladrão ter sido meu marido e a cúmplice, a amante dele, não muda o crime. Minha vida pessoal é uma coisa. O dinheiro que sumiu da empresa é outra. O advogado perdeu o fôlego diante da clareza da resposta. Ao final do dia, depois das alegações finais, o juiz se retirou com os outros magistrados para deliberar. A sala ficou em silêncio. Rafael e Lívia sabiam que as chances de absolvição eram mínimas. Algum tempo depois, o juiz retornou, sério. Todos se levantaram. Após análise detalhada das provas, dos depoimentos e dos laudos de auditoria, começou ele. Este tribunal considera os réus Rafael e Lívia culpados pelos crimes de apropriação indébita de recursos empresariais e lavagem de dinheiro em concurso. Lívia começou a chorar antes mesmo do fim da sentença. Pelos danos causados à empresa e aos funcionários pela quebra da confiança e pelas tentativas de distorcer os fatos, este juízo fixa a pena em 15 anos de reclusão para o réu Rafael e 10 anos para a ré Lívia, além do pagamento de multa e restituição solidária no valor de $350 mil. O martelo desceu. A decisão estava dada. Lívia entrou em desespero, culpando Rafael aos gritos enquanto era retirada. Rafael, ao contrário, permaneceu quieto, com o olhar perdido. 15 anos. A vida, como ele conhecia, tinha acabado. Antes de ser levado, ele voltou o rosto em direção a Marina.
Ela continuava sentada, serena. Não havia mais amor, nem ódio naquele olhar, só um fechamento tranquilo de ciclo. Marina se levantou, ajeitou a roupa, pegou a bolsa e deixou o plenário antes mesmo dos gritos de Lívia desaparecerem pelo corredor. O passado, ali, ficava para trás. Um ano depois, o prédio que um dia ostentou o nome Nova Aurora Indústria estava ainda mais imponente. Mas, na fachada, o nome havia mudado. Em letras metálicas elegantes, lia-se agora: Grupo Adriano. Era a homenagem de Marina ao pai. Ela havia decidido apagar o nome da empresa marcado pela traição e substituí-lo por um nome que representava legado e honra. Por dentro, o clima também era outro. As paredes antes cinzentas foram trocadas por painéis claros e vidro, deixando entrar mais luz. A mesa de mármore exagerada, que Lívia mandara instalar na recepção, foi substituída por um jardim vertical e uma área de espera confortável para clientes e parceiros. Marina saiu do elevador privativo naquela tarde usando um tailleur bege e um hijab de seda com estampa discreta. Caminhava com confiança, cumprimentada pelos funcionários. Boa tarde, doutora Marina. Boa tarde, respondia, sempre com um sorriso sincero. Uma de suas primeiras medidas, quando assumiu o controle, não foi demitir em massa. Em vez disso, aumentou em 30% o salário de todos os funcionários operacionais e dos gerentes que tinham se mantido leais. Implantou também um espaço de creche no térreo para os filhos dos colaboradores, especialmente pensado para as mães, que, como ela um dia, lutavam para equilibrar carreira e família. Ela havia eliminado a cultura de puxa-saquismo deixada por Rafael e a substituído por um sistema em que quem entregava resultado era reconhecido de verdade. Seu escritório era o mesmo onde Rafael se sentava antes, mas quase nada lembrava o passado. Os móveis eram modernos, funcionais e elegantes, sem ostentação boba. Na parede principal, em vez de fotos de Rafael jogando golfe, havia uma grande foto da equipe toda em um passeio de integração. Sobre a mesa, só uma moldura chamava a atenção, a foto de Adriano sorrindo. Marina sentou-se, abriu o notebook e conferiu a agenda. O trimestre tinha sido excelente. Relatórios mostravam crescimento sólido. Não havia mais milagres de preços, mas sim processos eficientes, clientes satisfeitos e uma integração perfeita com a Estrela Logística. Carlos, o diretor de produção, entrou com uma pasta na mão e um sorriso genuíno no rosto. Com licença, Marina. Relatório de produção do trimestre. Batemos a meta em 20%. Avisou, orgulhoso. Excelente, Carlos. E as novas máquinas da Alemanha? Perguntou ela. Instaladas e funcionando. Graças ao fornecimento estável da Estrela Logística e à automação, nós aumentamos a eficiência sem depender de nenhum truque de preço. Agora sim temos lucro saudável de verdade. Ótimo. Dê os parabéns a toda a equipe. O bônus deste trimestre sai na semana que vem, disse Marina. Os olhos de Carlos se iluminaram. Pode deixar. Em nome de todo mundo, muito obrigado. A senhora salvou a nossa casa. Quando ele saiu, Marina respirou fundo. Ainda havia um compromisso importante naquele dia. A reunião conjunta entre a diretoria do Grupo Adriano e da Estrela Logística. Durante o último ano, ela dirigiu as duas empresas de forma separada, como corpo e coração. Mas naquela tarde, anunciaria o próximo passo. Na grande sala de reuniões, executivos de ambas as companhias tomaram seus lugares. Marina ficou de pé, à frente. Boa tarde a todos. Há um ano, quando assumi a antiga Nova Aurora e a Estrela Logística, nosso foco foi arrumar a casa, sanar dívidas, limpar o que estava podre e reconstruir a confiança. Hoje, nós temos duas empresas fortes, líderes em seus segmentos. Ela fez uma breve pausa. Mas eu nunca vi essas duas empresas como algo separado de verdade. Meu pai criou a Estrela Logística como o coração. Eu ajudei a erguer o que antes era a Nova Aurora como o corpo. Chegou a hora de unirmos definitivamente o que sempre deveria ter sido um só organismo. Olhou em volta com firmeza. Por isso, anuncio oficialmente, o Grupo Adriano será formado pela fusão completa da Estrela Logística com a antiga Nova Aurora. Seremos uma única organização, integrada do fornecimento de insumos até o produto final. Por um segundo, o silêncio reinou. Depois, a sala explodiu em aplausos. Eles sabiam o que aquilo significava.
controle da cadeia inteira, mais força de negociação, mais estabilidade para todos. Mais tarde, no fim do expediente, o prédio começou a se esvaziar. Eram 5 da tarde. Marina guardou o notebook, desligou o abajur e caminhou até a enorme janela de vidro do escritório. O sol se punha, tingindo o céu de tons alaranjados. Antes, ao olhar por aquela mesma janela, ela só via pilhas de tarefas sem fim, noites em claro, e um marido que nunca parecia satisfeito. Agora, via algo completamente diferente. Via um grupo forte, uma equipe orgulhosa, uma herança honrada e um futuro que ela mesma tinha redesenhado. Virou-se para a mesa e encarou a foto de Adriano. "Pai", murmurou com um sorriso suave. "Eu não só tomei tudo de volta. Eu fiz isso crescer 10 vezes mais. A gente conseguiu." Pegou a bolsa, apagou a luz e saiu, deixando o escritório às escuras. Passou pelo saguão, onde funcionários conversavam, riam e se despediam, indo encontrar suas famílias. Marina atravessou a porta giratória do prédio do Grupo Adriano, não mais como uma mulher abandonada, nem como uma funcionária exausta, mas como CEO, vencedora, dona do próprio destino. Uma mulher que encontrou força no fundo do poço, empunhou a arma que o pai deixou e construiu sobre as ruínas um mundo muito melhor do que aquele que tentaram tirar dela.